Escafocefalia, dolicocefalia, fechamento de sutura sagital. O que é isso? Bom, então o bebê, para passar no canal de parto, ele nasce com o crânio em placas. Isso eu falo bastante, repito bastante para vocês entenderem. Então a gente precisa dessa mobilidade craniana. E isso também vai ser importante durante o crescimento do cérebro. Então o cérebro vai crescendo e com o tempo essas suturas vão ficando mais fixas. As suturas são os espaços entre as placas cranianas, tá? E a sutura sagital é essa sutura aqui em cima, logo atrás da moleira, aquela moleira principal que a gente tem que chama fontanela anterior. Então a escafocefalia acontece quando essa sutura vem fechada. O que o bebê vai apresentar de repercussão? Então, em geral, é um bebê que já nasce com esse diâmetro antero-posterior aumentado, tá? O crânio cresce nesse sentido. Outra coisa que também acontece é um estreitamento posterior. Em geral, o correto é a gente ter o ponto de maior distância lateral ser esse ponto aqui no osso parietal. Ele é um pouquinho atrás da orelha e um pouquinho acima. Nas crianças que têm escafocefalia, acontece que esse ponto aqui ele é estreito e o ponto de maior diâmetro lateral é o ponto temporal. É como se fosse logo em cima aqui da orelhinha. Outra coisa que também acontece com frequência é um abaulamento frontal. Então a fronte da criança, a testa da criança, ela fica bem para frente, bem deformada. Uma coisa que também acontece é uma proeminência occipital. Então muitos pais falam, eu percebi que além dessa testa que a criança tinha bem assim avantajada, ele tem um cucuruto mais acentuado aqui atrás. Por quê? Porque o cérebro ele tá fazendo força para crescer. E essa parte fechada não deixa o cérebro crescer na posição que ele precisa. Então o que acontece é que ele cresce para frente, ocasionando essa testa avantajada e cresce para trás, ocasionando esse cucuruto aqui na parte occipital. Por que isso é importante? Bom, a escafocefalia, ela é a craniosinostose mais frequente, mais comum e em geral ela acontece sem grandes outras alterações, como por exemplo outros tipos de craniosinostose que acontecem em síndromes. Então a escafocefalia muitas vezes ela é subdiagnosticada, não é feito o diagnóstico a tempo e a criança começa a crescer com hipertensão intracraniana. A sutura fechada não deixa com que o cérebro cresça e o cérebro apertado dentro do crânio fica com uma pressão aumentada. E isso vai gerar repercussões para a criança, tanto no momento, que são repercussões que muitas vezes a gente não consegue medir, quanto no futuro. Então, a criança que não é tratada disso, ela pode desenvolver menos a inteligência, menos a memória, menos a possibilidade de fazer cálculos. Então, são diversas alterações que podem acontecer no caso de não acontecer o tratamento. E qual que é o tratamento para a escafocefalia? Depende da idade da criança. Crianças menores de 3 meses, a gente tem a possibilidade de fazer o tratamento via endoscopia. Então, são incisões menores e a cirurgia também é menor. Agora, em crianças maiores, que é o que infelizmente acontece rotineiramente, o diagnóstico mais tardio, então ao redor dos 6 meses ou até mais que isso, em geral, a gente tem que fazer a cirurgia mesmo aberta, tradicional, que é feita uma incisão bicoronal, uma incisão em coroinha, aqui em zigue-zague, e a gente faz uma reconstrução craniana. Quando a criança tem por volta de 6 meses, muitas vezes não é preciso fazer a reconstrução por completo, então refazer o frontal, mexer no occipital. Muitas vezes a gente mexe só aqui na parte da sutura, nessa parte lateral. Agora, quando a criança já evoluiu com deformidades importantes, então com alterações estéticas importantes, a cirurgia ela é mais complexa. O principal risco dessa cirurgia é o sangramento. Por quê? Porque aqui em cima passa o seio sagital superior, que ele é como se fosse uma grande veia que drena muito do sangue da cabeça dessa criança. Então, como a gente faz a alteração e mexe nesse ossinho aqui em cima do seio,
um dos grandes riscos é ter sangramento. Então é muito importante que essa criança seja operada por pessoas que tenham experiência nessa doença, por anestesistas que estejam acostumados, que estejam treinados a lidar com esse tipo de cirurgia e que a gente tenha todo o apoio de UTI pediátrica. A equipe do centro cirúrgico também precisa ser rápida no caso da gente precisar de sangue. Então muitos cirurgiões, assim como eu, a gente não começa a cirurgia se o sangue não estiver em sala cirúrgica. Por quê? Se a gente tem um sangramento importante, a gente precisa rapidamente infundir sangue nessa criança para que ela não tenha complicações maiores. Bom, então é isso. A escafocefalia é uma doença que ainda está muito pouco conhecida. É muito importante que vocês divulguem esse vídeo para que a gente não receba mais crianças muito velhas para fazer a cirurgia. Quanto mais tarde, mais complexa e de maior risco é a cirurgia. Então divulga esse vídeo para outras mães e outros pais, principalmente para aqueles que vocês notam que a cabecinha está alterada.